Oi, pessoal! Bem-vindos à nossa conversa de hoje. A gente vai mergulhar numa ideia bem interessante: a conexão entre mitos religiosos antigos e histórias mais recentes. A nossa base aqui é um estudo, inspirado num podcast, o Ensinamentos do Moré André Clem Rosa. Ele analisa como certas figuras, certas histórias parecem ecoar, através do tempo e das culturas. E a questão central que essa fonte levanta, olha, é forte, né? É de pensar. Será que muitas dessas histórias religiosas, as que a gente considera, a base de tudo? Fundamentais, né? Isso. Será que elas são, na verdade, ecos, releituras de mitos bem mais antigos? A nossa missão aqui é investigar essas conexões que o estudo aponta. Então, vamos tentar entender isso melhor. E é bom começar contextualizando um pouco, né? Entender a origem dessas narrativas, que é o que a fonte se propõe a fazer, ajuda a gente a ver como as ideias, as crenças podem ter se formado e viajado com o tempo. É quase como seguir um rastro, do pensamento humano. Exatamente. E essa exploração, segundo a fonte, começa lá atrás, na Suméria Antiga, na Mesopotâmia, com Tammuz. O estudo foca numa narrativa principal ali, a morte dele e a ressurreição depois de 3 dias. 3 dias? Pois é. E um detalhe curioso que a fonte mostra é que o nome Tammuz ainda existe, né? É um mês no calendário hebraico. Interessante. Aí, pulando milênios, a gente chega no Egito Antigo. Coisa de 3.000 a.C., com Horus. E aqui, nossa, a fonte traz um monte de paralelos que ela considera muito fortes. Olha só. Nascimento virginal. De novo. Em 25 de dezembro. Batismo, um período de 40 dias de tentação no deserto. 40 dias. Também soa familiar. E mais, ressurreição de um homem chamado Eulázarus, a ideia de trindade e até o símbolo da cruz associado a ele. É aqui que a coisa fica séria mesmo. Olha, o que a fonte sugere ser fascinante, que é justamente isso, o padrão que começa a aparecer. Não são só temas gerais, mas detalhes bem específicos, né? Tipo, essa data, 25 de dezembro, ou a ressurreição num prazo certinho. 3 dias. Isso. E o estudo aponta isso em lugares e épocas muito diferentes. A análise ali sugere que é mais que coincidência, né? Com certeza. E esse padrão que a fonte identifica, ele continua. Pega Mitra, por exemplo, uma divindade persa, mas que ficou popular em Roma lá por 100 AC. O estudo destaca de novo, nascimento em 25 de dezembro, pastores adorando com presentes. Presente. E uma história de ressurreição também. Exato. E o interessante, segundo a fonte, é ver como essas ideias parecem se espalhar geograficamente, ou então surgir com temas muito parecidos em lugares diferentes. Lá na Frígia, onde hoje é a Turquia, bem antes, tipo 1200 a.C., com Átis. A narrativa que o estudo traz fala de quê? Deixa eu ver. Nascimento de virgem em 25 de dezembro. Olha a data aí de novo. Crucificação, morte e ressurreição no 3º dia. São os mesmos elementos, né? A fonte vai ligando os pontos. É uma lista longa que eles montam. E continua. Vai para a Índia com Buda. A datação que o estudo usa é mais de 3.000 a.C. E aí aponta. Profecia sobre a vinda dele, jejum de 40 dias. 40 dias de novo. Relatos de andar sobre as águas, multiplicar pães, transfiguração e também, claro, uma ressurreição. Parece que muitos elementos se repetem, né? Muitos. E no mundo greco-romano também. A fonte cita Baco ou Dionísio, nascido de virgem. Virgem de novo. Conhecido por transformar água em vinho, multiplicar peixes e também um ciclo de morte e ressurreição. Até Hércules entra na lista. Nascimento virginal. Adivinha a data? Não me diga que é 25 de dezembro. A fonte diz que sim. E a morte dele com terremoto, eclipse, seguida de ressurreição. É impressionante a quantidade de paralelos que a fonte levanta. Então, se a gente junta tudo isso, o argumento central da fonte é que esses elementos específicos, nascimento virginal, a data simbólica do 25 de dezembro, ressurreição em 3 dias, certos milagres, como multiplicar comida,
Eles não seriam, assim, exclusivos de uma única tradição que veio depois. Na interpretação da fonte, funcionam quase como arquétipos, sabe? Padrões universais de histórias que foram sendo adaptados, reinterpretadas pelas culturas ao longo dos séculos. Então, o que isso tudo quer dizer, na visão da fonte? A conclusão do estudo é que a narrativa que a gente encontra no Novo Testamento pode ter sido, digamos, construída usando esses mitos pagãos que já existiam antes. Que já circulavam, eram populares. Exato. Seria nessa leitura uma adaptação, uma recontextualização desses temas antigos para uma figura central nova, não uma história totalmente separada desse passado mítico. E um ponto importante que a fonte faz questão de frisar é o seguinte: o objetivo dessa análise, dessa comparação histórica e textual, é entender como as crenças se formaram. É buscar o que ela considera ser a verdade histórica, o que está registrado. Não tem, segundo eles, a intenção de invalidar ou desrespeitar a fé de ninguém. É um exercício de compreensão das origens das narrativas, né? Pelo menos é o que a fonte afirma. Perfeito. E estudar essas possíveis origens, como a fonte propõe, pode, no mínimo, enriquecer nossa compreensão, como as histórias viajam, como elas se transformam e continuam impactando a gente mesmo milhares de anos depois. Isso deixa a gente com uma reflexão final interessante, né? Para quem está nos ouvindo. Se a gente considerar como essas narrativas míticas foram, de acordo com a fonte, adaptadas, reinterpretadas ao longo de tanto tempo, que outros ecos de histórias antigas, de arquétipos, será que a gente encontra por aí? Em ideias, costumes, ou até mesmo em narrativas de hoje, que a gente acha que são totalmente originais, totalmente modernas, mas que talvez tenham raízes bem mais profundas do que a gente imagina. Fica aí a provocação para pensar.